Bom dia a todos e quero pedir a Deus que nos abençoe o dia de hoje, a todos nós, que Deus livre-nos de todos os mal, porque hoje em dia a gente tem que levantar, deitar e levantar com a oração pedindo a misericórdia de Deus, porque a maioria das pessoas estão sem amor ao próximo. A maioria só pensa em matar, roubar e destruir. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, se a gente estiver com Deus, Deus dá o livramento a gente. Então, a palavra que eu tirei hoje é Ezequiel 25. Recebi a seguinte mensagem, diz a Bíblia. Chama-se Deus julga as nações. Recebi a seguinte mensagem: criatura humana, vire-se para o lado dos amonitas e profetize contra eles. Digas aos amonitas: escute a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: você ficou alegre quando o meu santuário foi profanado, quando a terra de Israel foi arrasada e quando a casa de Judá foi levada para o exílio. Pois bem, vou entregar você com propriedade para os orientais. Eles instalarão em você as fortificações deles e montarão o próprio acampamento em você. Comerão os frutos e beberão o leite que você produziu. Transformarei Rabá em pasto de camelo e as outras cidades amonitas em curral de ovelhas, de ovelhas assim. Vocês ficarão sabendo que eu sou Deus, pois assim diz o Senhor Deus. Você bateu palmas e sapateou de alegrias, cheio de desprezo pelo que estava acontecendo com a terra de Israel. Pois bem, vou estender a mão contra vós, entregá-lo com presa das outras nações, vou eliminá-lo do meio do povo, apagá-lo do meio dos países e destruí-lo completamente. Assim você ficará sabendo que eu sou Deus. Então, o que eu entendo um pouco da palavra de Deus, peço a Deus sabedoria todos os dias, que assim diz, contra Moabe, assim diz o Senhor Deus. Moabe diz que a casa de Judá é igual a qualquer outra nação. Pois bem, vou abrir o costado de Moabe desde uma cidade. Deus é o poder. Muitos sapateiam e acham que o poder é só dele, mas não. Porque ninguém de nós somos maior do que Deus. Ninguém como Deus. Como diz o padre Marcos, como Deus, ninguém. Então, se estivermos firmes buscando nele todos os dias da nossa vida, não é só depois de velho e nem quando novo, porque eu desde criança que eu frequento a casa de Deus. Se eu não fosse na missa, não podia ir passear no domingo. E eu também não me sinto bem quando não falo com Deus. Eu tenho meu véu aqui, meu terço, não tenho vergonha, porque muitas pessoas têm vergonha de muitos. Eu já vi muitas pessoas falar: ai, Deus me livre carregar a Bíblia, não sei o quê. Aí eu fico pensando assim: se a gente tiver vergonha daquele que nos dá a vida, daquele que nos sustenta em pé, então não vai ter vergonha do ser humano que está ali? Então nós devemos ter vergonha de fazer coisas erradas. Muitas vezes aqui onde eu moro eu tive que ser valente para defender a minha família, mas contra o inimigo, vamos dizer assim, mas sempre com Deus na frente. Muitas vezes eu tive que ajoelhar ali fora
e pedir a misericórdia de Deus para a gente poder continuar sobrevivendo aqui neste lugar. Porque às vezes o inimigo, eu falo inimigo entre aspas, porque eu não tenho inimigo nenhum. Que as pessoas se fazem ser inimigo dos outros, talvez às vezes por raiva, por despeito, não sei. Então, um dia cortava a luz, outro dia era o cano da água, cada dia era um problema, era um problema aqui. Até que a gente se apegamos mais e mais com Deus, em vez de confiar em homens. Homens para Deus é feminino e masculino. Então o que a gente tem que fazer é se apegar com Deus, é nos converter. Não adianta nada eu ir à casa de Deus ou falar em Deus e não ter Ele aqui dentro do coração. E para muitas pessoas acham que o servo de Deus tem que ser bonzinho, assim, com a cabecinha baixa. Não. Até os padres puxam a orelha da gente quando a gente erra. Então a gente não tem que se curvar diante de inimigos. Temos que orar e falar o que está dentro da palavra de Deus. Porque se a gente não tiver o Espírito Santo na frente, como ontem a palavra falou, que Barnabé e Paulo e João, eles foram pregar a palavra. Quando veio um outro homem, um judeu, parece, né? E quis enganá-lo. Só que o Espírito Santo estava com ele e ele viu que o homem era um mentiroso. Então, eu já tive uma arma apontada para mim, na minha cabeça, lá em Hortolândia. E na hora, o rapaz, ele estava completamente drogado, bêbado, drogado, e quando eu fui entrar para dentro para fechar o portão da minha casa, ele engatilhou o revólver 38. Naquele tempo eu nunca tinha pegado numa arma, nem naquele tempo nem depois, peguei só naquele dia, assim. Ele apontou a arma, engatilhou e falou para mim: para aí no portão, não tem que correr de mim. Eu não fui correr, eu fui fechar o portão para entrar para dentro da minha casa. E quando ele apontou a arma, engatilhou na minha cabeça, na frente dos meus 3 filhos, eu clamei a Deus em pensamento e falei para Deus: Senhor, me cobre com o teu sangue e me livra desse laço. Quando eu falei assim, ele tirou as balas da arma. Lá quem conheceu ele sabe que é verdade. Ele foi namorado da minha irmã, esse rapaz. E ele tirou as balas e deu o revólver na minha mão e pediu para mim chamar a minha irmã para ele conversar com ela, porque eles viviam brigando. Então, eu já vi eu tive experiência com Deus. Isso é uma experiência pessoal com Deus. Deus me livrou várias vezes. E me livrou, não foi só uma nem 2 vezes, foi várias. Então, eu sinto necessidade de contar o poder de Deus para as pessoas. Porque tem tantos testemunhos muito fortes que eu já contei em algumas igrejas. E muitas pessoas já se converteram, né? Foram para a igreja junto comigo lá em Hortolândia e eu nem era membro da igreja. Então, eu posso dizer e tenho certeza, não preciso ver, antes mesmo do livramento eu já sabia que Deus existia, pelos motivos das coisas que foi acontecendo na minha vida e Deus foi me livrando, foi me afastando. Quando a gente, para os namorados também, quando uma pessoa se afasta da vida da gente, a gente tem que falar: Senhor Deus, que seja feita a tua vontade. Porque Deus, ele faz o que é melhor para nós, o que é certo. Ele não deixa a gente padecer sozinho. E se a gente padece às vezes, é para dar o testemunho dele. Desejo um bom dia para todos. Que Deus abençoe. Se eu for falar tudo, eu fico dia e noite falando, porque eu me sinto feliz de falar da palavra de Deus.